Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de comportamento do consumidor. Eu sou a professora Marina e hoje nós vamos falar sobre o processo de tomada de decisão. O que a gente vai aprender, né? Então, são três principais objetivos. Um é a identificação dos principais fatores dessa tomada de decisão, avaliar a importância desse processo de decisão e examinar a tomada de decisão e as etapas de todo esse processo. Então, vamos introduzir um pouquinho isso daqui, né? A gente está com esse mercado que está cada dia mais competitivo e as coisas estão ficando cada vez com mais players no mercado. Então, a fidelização do cliente e a garantia da satisfação dele está se tornando imprescindível para todos os tipos de negócio. Então, para isso, entender esse processo de tomada de decisão e o modo como esse consumidor avalia se ele vai comprar ou não um produto é essencial para uma manutenção dos negócios hoje em dia. E esse processo ele está relacionado diretamente com o comportamento do consumidor, ou seja, as suas atitudes, os seus hábitos e até a sua compreensão. Então, vamos falar de tomada de decisão? Paixão avalia que o comportamento do consumidor é fundamental antes de decidir avaliar esse comportamento do consumidor, né? É fundamental antes de decidir as estratégias que a gente vai aplicar. E como eu disse, o mercado está cada vez mais competitivo, então é preciso conhecer esse consumidor, pesquisar esse seu comportamento, identificar os problemas e dificuldades para trazer essas soluções. A tomada de decisão está relacionada ao comportamento do consumidor. E ela depende do modo como as pessoas e as empresas compram, usam e até descartam serviços e produtos, a fim de que atender sempre aos seus desejos, suas vontades e às suas necessidades. Essa tomada de decisão, ela é feita a qualquer momento, gente. Por isso, a gente precisa entender as motivações de cada consumidor. Essas motivações, ela tem com base alguns fatores. A primeira delas, eu posso dizer as experiências positivas. Eu tive uma experiência positiva, eu não tive experiência positiva com essa marca ou com esse produto. A renda. Não adianta de nada eu querer muito comprar aquilo se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho grana. A vontade de ter o produto. E aí eu vou até excluir essa palavra necessidade que está aqui e vou usar a palavra vontade para ela não ficar com duplo sentido sobre a pirâmide de necessidade de Maslow, porque marketing não cria necessidade, ele cria desejo. Então, quando a gente fala necessidade aqui, no sentido da palavra, é o sentido de vontade, ok? É a vontade de ter o produto. O ambiente onde ele está inserido, o tempo de espera para adquirir aquele produto, uma facilidade ou não com e-commerce hoje em dia, com o celular na mão a gente compra qualquer coisa, a pesquisa por informações do produto e até a avaliação das alternativas. Então, Paixão ainda fala que o processo de decisão do consumidor, ele tem algumas características, que são atitudes, costumes e compreensão. Uma decisão, por exemplo, de uma compra coletiva, que pode ser de um grupo familiar ou até de uma empresa, a gente identifica os papéis exercidos pelos indivíduos ou os grupos nessa escolha. Solomon, que é um autor que eu adoro e que eu super uso o livro dele, avalia que a escolha pode incluir alguns ou todos os membros do grupo. E diferentes membros desses grupos desempenham papéis importantes nesse processo. E isso pode ser, inclusive, muito complicado. E aí, esses papéis, eu vou trazer cada um desses papéis agora aqui. Primeiro, o iniciador, que é a pessoa que propõe a ideia ou até identifica uma necessidade. O guardião é a pessoa que realiza a busca de informações e controla o fluxo de informações disponíveis no grupo. Nos contextos organizacionais, esse guardião identifica possíveis fornecedores. Aqui na minha casa, por exemplo, eu sou a guardiã, eu sou aquela que faz busca de tudo, vê todos os melhores preços, todas as melhores opções. E você na sua casa? Como é que você é? O influenciador é aquela pessoa que fica influenciando a decisão, que muitas vezes pode ser, por exemplo, meus filhos, que estão influenciando, eu quero A ou eu quero B. E isso acaba que esse influenciador ele tem vários graus de influência diferente. O comprador é a pessoa que, de fato, realiza a compra. Eu também sou a compradora, tá? A pessoa que compra.
E o usuário, gente, é aquela pessoa que vai realmente usar aquele serviço. Então, os consumidores são influenciados a todo momento para adquirir esses produtos ou serviços, seja por meio de anúncios, seja pelo grupo de referências. No entanto, essa decisão é considerada, a decisão é do consumidor e ela é considerada, o seu envolvimento é considerado com relação à marca e o produto. Quando a gente fala em comportamento de compra complexa, esse consumidor, ele identifica as variedades das marcas de um mesmo produto. E ele tem pouca informação sobre o produto, obrigando sempre o marketing a criar estratégias de comunicação. Nessas estratégias, o marketing acaba identificando as características das marcas e usa uma comunicação bem clara, sempre apresentando muitos benefícios para tentar influenciar essa decisão desse consumidor. Quando a gente fala de comportamento de dissonância reduzida, são consumidores que conseguem diferenciar, né, as diferentes marcas de um mesmo produto. E aí, esse consumidor, ele vai pesquisar os locais de venda dessas diferentes marcas. E muitos fatores de insatisfação podem causar sentimento de discordância. É melhor aquele do que esse, acaba sendo a insatisfação é que acaba sendo o impedimento. Quando a gente pensa em compra habitual, tá? Esses consumidores, eles estão envolvidos com marcas diversas. Só que, às vezes, ele não tem muita diferença relevante, tá entendendo? Tipo, marca de requeijão. Você pode até gostar mais de uma, mas se a outra estiver muito mais barata, a gente acaba tendendo a comprar aquilo, tá? Um outro exemplo é quando você compra sempre de uma mesma marca, mas você não acha aquela outra marca, mas tem uma outra qualquer que vai atender a mesma coisa e você vai e acaba comprando. Quando a gente fala no comportamento que busca variedade, esses consumidores não estão envolvidos com a compra, mas eles percebem diferenças relevantes entre as marcas. E aí, nesse caso, o consumidor decide com base na variedade. Então, a gente está comprando, por exemplo, pizza. Você está escolhendo qual a pizzaria no mesmo instante que você está avaliando os sabores e as marcas diferentes. Quando a gente pensa nas etapas desse processo de decisão, né, o consumidor ele tem uma necessidade de ser satisfeito e precisa agir para resolver a situação. E aí ele identifica esse produto que precisa ser adquirido, mas ele vai percorrer 3 fases. E essas 3 fases são, literalmente, acontecem antes, durante e depois da compra. Quando você identifica essa necessidade, o passo a seguir é pesquisar informações, não é isso? Você vai começar a pesquisar, vai falar a experiência de amigos e tudo isso. A próxima fase é a avaliação das opções disponíveis. E nessa fase, o consumidor vai em busca do produto ou do serviço que pretende adquirir, claro, considerando suas características. E a penúltima fase é a fase de compra. É nesse instante que a gente tem que ter uma boa experiência com aquele produto ou serviço. Porque a última fase é o momento posterior à compra. E nessa fase, se você não tiver satisfação, você nunca mais volta para comprar. E por hoje é só. A minha aula é sempre muito pequenininha mesmo. Eu tento trazer um assunto bem reduzido, mas de uma forma descontraída, para todo mundo entender um pouco mais sobre marketing. Eu sou a professora Marina e agradeço a sua audiência. Obrigada e até a próxima.